Músicas do Mundo, etnomusicologia na rádio da universidade. Produção e apresentação do Núcleo de Estudos em Música do Brasil e América Latina do Departamento de Música da URGS. Boa noite, ouvintes da rádio da universidade. Eu sou o músico e mestrando em etnomusicologia Caetano Maschio Santos, e está começando mais uma edição do programa Músicas do Mundo, etnomusicologia na rádio da universidade. Coordenação e direção geral, professor Reginaldo Gil Braga, e equipe de apresentadores formada por mestrandos e doutorandos do PPG-MUS e pesquisadores associados. No programa de hoje, o assunto é o fenômeno que, em minha monografia de conclusão do bacharelado em música popular na URGS, denominei de cena musical celta-irlandesa no Brasil. Nesse estudo etnográfico e histórico, realizado com algumas das pessoas que se dedicam a tocar música celta e música tradicional irlandesa no Brasil, eu busquei compreender e analisar o caso brasileiro de um fenômeno global, qual seja, a difusão da música tradicional irlandesa no contexto da promoção da música celta pela indústria fonográfica, dentro daquela ideia da world music da década de 80 e 90. Nesse primeiro bloco, então, eu vou introduzir brevemente o que hoje chamamos de música tradicional irlandesa. Segundo o músico e etnomusicólogo irlandês Fintan Vallely, o que hoje é conhecido como música tradicional irlandesa tem sido chamado assim há somente um pouco mais que um século. E aqui eu abro aspas para uma citação dele. Essa música tem sido praticada com considerável continuidade como um fenômeno popular na ilha da Irlanda, um corpus de melodia, canção e dança e atividades associadas, cuja matriz estilística vem do período anterior à gravação e ao rádio. Seus traços centrais e distintivos são intimamente associados à localidade, mas tomou emprestado formas e práticas das ilhas vizinhas e da Europa. Por outro lado, também contribuiu para as músicas da Europa e do Novo Mundo nos territórios coloniais da América do Norte e da Austrália. Então, como muitas músicas populares na Europa e no mundo, a partir do final do século XIX, através do trabalho apaixonado de intelectuais da elite do país, imbuídos de ideais românticos e nacionalistas da mentalidade da época, a música tradicional irlandesa foi aos poucos sendo definida, institucionalizada e disseminada como um elemento identitário por todo o país. Embora diversos estudos nos mostrem hoje em dia as sucessivas e importantes mudanças e variações de sua história, ela foi assim tomando cada vez feições mais definidas. Para complementar essa breve reflexão inicial, eu gostaria então de tocar uma de minhas faixas preferidas de um grupo que compõe o cenário do folk revival da década de 50 e 60 na Irlanda. O título da canção é Love Will You Marry Me? E ela é seguida por uma peça instrumental, uma hornpipe, um tipo de dança, e é tocada pelo grupo irlandês The Danann. Marry me, love, will you marry me and take me out of danger? I know I will marry you, marry you, marry you. I know I will marry you, for why you are a stranger. Why didn't you tell me so? Why didn't you tell me so? Why didn't you tell me so before you did the harm? What harm did you do? What harm did you do? What harm did you do? But only in the harm. Marry me and take me out of danger. I know I will marry you, marry you, marry
marry you for why you are a stranger? Why didn't you tell me so? Why didn't you tell me so? Why didn't you tell me so? What the devil ailed you? How would I tell you so? How could I tell you so? For if I did, there isn't a doubt I never could again you. Olá novamente, esse é o programa Músicas do Mundo, hoje falando sobre música tradicional irlandesa, a sua história, a sua difusão pelo mundo. Ainda que tardiamente, essa música ela acaba chegando ao Brasil na transição do século XX para o XXI e hoje em dia possui um pequeno, mas apaixonado grupo de praticantes e ouvintes dispersos, principalmente nas grandes cidades do país. A disseminação global dos pubs irlandeses, dos Irish pubs, e o crescimento da comemoração do Dia de São Patrício, o padroeiro da Irlanda, são dois fenômenos intimamente conectados com uma fase de crescimento econômico pela qual passa o país no final do século XX, quando ele fica conhecido como o tigre celta, o Celtic Tiger, né? E são fatores, hoje, essenciais para compreender a formação de inúmeros núcleos de entusiastas de música irlandesa ao redor do mundo, mesmo em países como o Brasil, que tem fracas relações históricas com a Irlanda, né? Embora na minha pesquisa eu não tenha incluído São Paulo como um cenário de pesquisa de campo e privilegiado cidades como Rio de Janeiro, Porto Alegre e Curitiba, eu aproveito hoje a oportunidade de gravar esse programa e para trazer a voz de alguns dos participantes da cena paulista. Vamos escutar agora o depoimento do grupo Oran, de São Paulo, apresentando seus integrantes e nos dando um relato sobre o surgimento da banda. Formado por Danny Litwin, um norte-americano que vive no Brasil, Mila Maia, César Benzoni e Carla Raíza, ouviremos seu depoimento e logo na sequência o medley instrumental gravado pelo grupo chamado Senegal Set. Com vocês, o Oran. Oi, gente! Nós somos o Oran, uma banda de música tradicional irlandesa daqui de São Paulo. A formação da banda sou eu na flauta, Mila, a Carla Raíza no violino, Danny Litwin, violão, buzuki e voz, banjo também, e o César Benzoni no mandolin, voz, violão. A banda existe desde 2012, já tiveram várias formações. Começou comigo, o Gustavo Lobão no Boran, o Danny, a Fernanda Koschak no violino e o César. Depois viramos um trio, eu, a Mila, o Gustavo e o Danny.
ficamos assim por uns 2 anos e depois o César voltou para a formação e achamos a querida Carla no violino. E aí? A propósito da banda é para tocar música irlandesa. Em nosso jeito, é bem tradicional, ainda com esses sabores e aspectos da música brasileira, porque esse é o Brasil e eu sou o único gringo na banda. Então, que é mais brasileiro que a gente. Não, mas obrigado. A banda começou depois que eu e o Gustavo voltamos da Irlanda. A gente foi para a Irlanda fazer o Blas, que é um curso de verão de música tradicional irlandesa em Limerick, que é incrível, recomendo a todos. E voltamos de lá com uma sede enorme de fazer música irlandesa aqui. E pensei nas pessoas que eu conhecia aqui em São Paulo, que eu conhecia em algumas sessions. E lembrei do César, da Fernanda, do Danny, e foi assim que a gente surgiu. Na verdade, a gente surgiu com o intuito de fazer casamento só. Só que a banda foi indo bem, a gente foi arranjando show e virou uma banda de música tradicional irlandesa. E a nossa pesquisa foi aumentando. O Danny, com conhecimento dele da vida inteira de música irlandesa, o pai dele já tocava bluegrass e música irlandesa, então a gente aprendeu muita coisa com ele também. E foi assim, depois a Carla chegou. Cheguei muito feliz nesse grupo para estudar, para somar, para pesquisar também a linguagem desse tipo de música. E aí eu pude ver que existe um cenário, pelo menos um pequeno cenário desse tipo de música em São Paulo, do qual o Aran mantém uma session todo mês, uma vez ao mês. E que foi muito legal essa ideia da session. Na verdade, a gente queria um lugar para praticar, para conhecer mais gente da música. E a gente achou esse bar, que é parceiro nosso desde 2013, 2014, que é o Deep Bar, aqui na Barra Funda, em São Paulo.
Boa noite, ouvintes da Rádio da Universidade. Esse é o programa Músicas do Mundo, etnomusicologia na Rádio da Universidade. Hoje eu estou apresentando para vocês um pouco das pessoas e das músicas que compõem aquilo que na minha monografia eu chamei de cena musical celta-irlandesa do Brasil. Mas então, eu gostaria de discutir agora o que exatamente eu quero dizer com esses termos, cena musical e celta-irlandesa. O conceito de cena musical eu trago do etnomusicólogo peruano Julio Mendívil, que, diferenciando de uma leitura essencialista de cultura, que frequentemente liga as identidades culturais ao espaço físico, afirma que as cenas musicais são, abre aspas, campos produtivos de autogestão, nos quais os participantes constroem seu próprio marco de ação como resposta às condições desfavoráveis ou favoráveis, e esse é um grifo meu, oferecidas pelo entorno imediato, qual seja a cidade, o estado ou o mercado. Fecha aspas. Já o segundo termo, música celta-irlandesa, vem do etnomusicólogo irlandês John O'Flynn, em um artigo no qual ele discorre sobre os processos de globalização da música irlandesa no final do século XX. Ao cunhar o termo, o O'Flynn procura, sobretudo, destacar a centralidade da música tradicional irlandesa no desenvolvimento dessa ideia de Celtic Music, de música celta, pela indústria fonográfica, no contexto que eu destaquei anteriormente, da World Music, nos anos de 1980 a 1990. E também a fronteira permeável e confusa entre essas definições e essas práticas a partir da globalização da música tradicional irlandesa. Nesse segundo depoimento, os membros do Oran comentam um pouco sobre esse processo de globalização da música irlandesa e nos trazem sua visão sobre o surgimento da cena brasileira, principalmente sobre o papel da internet e das redes sociais, além de falar sobre a atuação do grupo junto à cena brasileira de dança irlandesa. Com vocês, novamente o Grupo Oran, e na sequência, executando a canção Uncle Rat. Foi muito interessante que tantas pessoas com esse interesse, temos um jeito agora online para fazer uma comunidade. A partir de o final de Orkut, que foi o início desse tipo de comunidade, mas o Facebook ficava bem mais firme em termos de plataforma que existe. A gente tem muito mais acesso disso agora. Eu fico feliz porque originalmente começamos isso com 12 pessoas. Agora tem mais que 1.000. É um grupo que o Danny criou música irlandesa no Brasil. Música irlandesa no Brasil, e que hoje já tem muita gente postando, divulgando material muito legal, tanto trabalho próprio quanto trabalhos da Irlanda mesmo. Com dança, com arte, com piadas. Com certeza, com piadas. Com cerveja boa. Em todos os lugares. Achamos um bom parceria lá, com bons amigos, pessoas muito lindas. Então a gente confia em um e outro, do nosso grupo Oran com Celta Brasil, Companhia Celta Brasil, e gostaria de fazer um shout-out a Fernanda Faez para a escola dela, que ela criou uma clima de dança lá que é igual de qualquer lugar no mundo. Isso é sério, eles ganharam prêmios lá na Irlanda. Estamos muito orgulhosos para ficar parte desses projetos. Que para além do cenário da música, tem esse cenário de dança que esse grupo da Fernanda mantém, que eles criaram e que eles mantêm em Campinas, né? E todo ano tem o Festival Celta Brasil e vem vários grupos de dança de vários lugares, Chile, de São Paulo e da América Latina, Chile, Argentina, Colômbia, como o Dani citou. Então é muito, muito lindo, inacreditável, assim, que está surgindo um movimento e está crescendo cada vez mais. Com a escola fizemos um espetáculo chamado Cladarim, que ficava bem
recebido no mundo inteiro, na verdade. E gostamos dessas oportunidades. Estamos felizes para olhar esse crescimento da música irlandesa e a cultura dela no Brasil. E agora a gente está preparando material novo, composições próprias. Certo? Certo, acho que é isso. Obrigada. Obrigado, Caetano. Muito Tchau, obrigada. gente. Tchau, gente. Uncle Rat went out to ride, Kitty alone, Kitty alone. Uncle Rat went out to ride, Kitty alone and I. Uncle Rat went out to ride, sword and buckler by his side. To make X McCarry took in a dill, Kitty alone and I. Kitty alone, Kitty alone, Lady Mouse, will you marry me? Kitty alone and I. Lady Mouse, will you marry me? Ask my Uncle Rat, says she. Jamaica X McCarry took in a dill, Kitty alone and I. Uncle Rat, will I marry Lady Mouse? Kitty alone, Kitty alone. Uncle Rat, will I marry Lady Mouse? Kitty alone and I. Uncle Rat, will I marry Lady Mouse? Yes, King Sir, half me how. Jamaica X McCarry took in a dill, Kitty alone and I. Lady Mouse, where will the wedding be? Kitty alone, Kitty alone. Lady Mouse, where will the wedding be? Kitty alone and I. Lady Mouse, where will the wedding be? Ask my Uncle Rat, says she. Jamaica X McCarry took in a dill, Kitty alone and I. Uncle Rat, where will the wedding be? Kitty alone, Kitty alone. Uncle Rat, where will the wedding be? Kitty alone and I. Uncle Rat, where will the wedding be? Up on the top of a holly tree. Jamaica X McCarry took in a dill, Kitty alone and I. Esse foi o grupo Oran, conjunto paulista dedicado à pesquisa e prática de música tradicional irlandesa. Nesse último bloco do programa Músicas do Mundo, eu gostaria de falar sobre um grande amigo e um dos principais colaboradores de minha pesquisa sobre a cena musical celta-irlandesa no Brasil, o gaiteiro de foles carioca Alex Navar. Alex foi um dos primeiros brasileiros a se interessar pela música irlandesa e o primeiro a viver e estudar música irlandesa formalmente na Irlanda, no ano de 2000,
estudando a gaita de foles irlandesa, que é conhecida como Uilleann Pipes na Irlanda. Ele estudou essa gaita no mais antigo clube de gaiteiros da Irlanda, o Cork Pipers Club, que foi fundado no ano de 1898. Após voltar ao Brasil, a agência de Alex na difusão e o fortalecimento de um núcleo de entusiastas da música tradicional irlandesa no Rio de Janeiro foi fundamental. E hoje ele e várias outras pessoas importantes, como os membros da banda Café Irlanda, que estarão no próximo programa sobre música irlandesa no Brasil, mantêm esse movimento com uma session mensal no Rio de Janeiro, a chamada Irish Session Rio. Foi um dos principais cenários da minha etnografia, e eu gostaria de fazer um parênteses para explicar aqui que esse termo session, né, é um fenômeno de origem relativamente recente, uma reunião de músicos informal ou formal nos pubs a partir da década de 50 e 60 para tocar música tradicional irlandesa. Já finalizando, vamos abrir espaço para ouvir Alex falar sobre a cena musical celto-irlandesa no Brasil. Também ouviremos uma das gravações que foram feitas como parte do meu trabalho de conclusão com Alex. O medley instrumental inicia com uma das composições de Alex, um jig ou uma giga intitulado Chove no Agreste, que é seguido de outro jig tradicional irlandês, chamado The Mist-Covered Mountain, a montanha coberta de névoa. A formação do grupo, nessa gravação, foi Alex Navar no tin whistle e nas Uilleann Pipes, a gaita de foles, este que vos fala no violão, e no bodrã a participação especial de Kelvin Venturin, também dos Irish Fellas. Com vocês, Alex Navar. Bom, falar da cena da música irlandesa no Brasil é bastante curioso, né? Porque quando eu voltei da Irlanda, né, e comecei a estudar, tocar por conta própria, digamos assim, é como o pessoal diz, aqui era tudo mato. não tinha ninguém com quem eu tocasse. Eu me lembro até que o dono de um pub que tinha aqui, um pub irlandês aqui no Rio de Janeiro, ele me ligava e dizia assim, Alex, tem uns gringos aqui que estão com os instrumentos aí que vão tocar daqui a pouco, chega aí. E era assim, volta e meia eu aparecia andando no pub, porque eu ficava sabendo, saía correndo de casa, morava relativamente perto, e aí fazia os contatos, e assim, acredito que as primeiras sessions de música tradicional irlandesa no Brasil, no Rio de Janeiro pelo menos, começaram a acontecer. E com o passar do tempo isso foi se tornando um pouco mais frequente, principalmente com as festividades de St. Patrick's Day, o pessoal começou a se interessar, começou a se envolver com a música tradicional irlandesa, e eu sempre, digamos assim, fazendo uma ponte, né, para uma coisa relativamente desconhecida para a galera que estava, digamos assim, despertando pelo interesse pela música irlandesa no Brasil. Então, hoje é incrível você ver como a cena cresceu, apesar de ainda ser restrita a um nicho de um grupo de pessoas, né? Mas é absurdo comparar com 10 anos atrás a velocidade com que cresceu. Muito se deve, acredito, pelo fluxo de brasileiros que foram estudar na Irlanda, né, pelos cursos de inglês serem mais baratos, né, as oportunidades serem mais fáceis, e a Irlanda realmente favorecer bastante nesse aspecto do curso de inglês, mas também pelo crescente número de filmes do gênero, né, fantasia, medieval, celta, viking, e aí tudo entra num baita caldeirão, mistura tudo, mas no final dos contos o pessoal quer a diversão, que é essa coisa maravilhosa da música irlandesa, que é uma música bastante animada, bastante pra cima, feliz, né? Embora tenha os lamentos que são bastante profundos, místicos, então até envolve esse pessoal que curte mais essa parte mística. Tem toda uma fantasia, talvez, que às vezes nem representa realmente a verdade, mas que move as pessoas para esse intuito de se reunir em torno de uma música, né, específica.
O Músicas do Mundo, etnomusicologia na rádio da universidade, vai ficando por aqui. Eu sou Caetano Maschio, na locução, e o programa tem produção do grupo de estudos Etnomus URGS, coordenação geral do professor Reginaldo Gil Braga e apoio de Ana Laura Freitas. Na técnica, Jefferson Gomes. Deixo vocês, então, com a nossa faixa de fundo do programa de hoje, a canção Cold Blow and the Rainy Night, do grupo Planxty. Boa noite e até a próxima. Let me come in, the soldier cried. Cold blow in the rainy night. Let me come in, the soldier cried. I'll never come back again now. Me father's working down the street, me mother the bedroom keys does keep, me door and windows all do creak. I cannot let you in now. Let me come in, the soldier cried. Cold blow in the rainy night. Let me come in, the soldier cried. I'll never come back again now. Then she came down and lent him in and kissed his ruby lips and chin. They went back to bed again and the soldier he won her favour. Then she blessed the rainy night. Cold blow in the rainy night. Then she blessed the rainy night that ever she lent him in now. Now you've had your way with me, soldier, won't you marry me? Now me love that never can be, so fare thee well forever. Then she cursed the rainy night. Cold blow in the rainy night. Then she cursed the rainy night that ever she lent him in now. Then he got up out of the bed and he put his hand upon his head. She had lost her maidenhead and her mammy had heard the jingle. Then she cursed the rainy night. Cold blow in the rainy night. Then she cursed the rainy night that ever she lent him in now. Músicas do Mundo, etnomusicologia na rádio da universidade. Produção e apresentação do Núcleo de Estudos em Música do Brasil e América Latina do Departamento de Música da URGS.